Malaquias capítulo 4, do verso 1 adiante, que diz sobre o tesouro especial de Deus, né? É constituído por aqueles que lhe são fiéis. Assim se cumpre também a promessa que Deus ele nos faz, né? Ele nos fez ali com a aliança, lá em Êxodo capítulo 19, no verso 5. Ele fez uma promessa, uma aliança com o seu povo. De acordo também ali com 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 9, os crentes, eles são as verdadeira prioridade, propriedade do Senhor, né? Será que nós já nos comprometemos com a vinda e com a nossa vida na presença de Deus? Será que nós fazemos de Deus a nossa segurança? No dia do Senhor, a ira de Deus em relação aos ímpios queimará como uma fornalha, mas ele será como o calor curativo do sol para aqueles que o amam e lhe obedecem. Em João Batista ali profetizou que com a vinda de Jesus, a aurora estava prestes a romper com a luz para aqueles que se encontravam nas trevas do pecado, né? Lá em Lucas capítulo 1, versos 76 a 79. Em Isaías, lá no capítulo 60, no verso 20 também, e Apocalipse, no capítulo de 21, no verso 33 ao 24. Aprendemos que nenhuma luz será necessária na cidade santa de Deus, porque o próprio Senhor será a nossa luz. Esses últimos versículos aqui do Testamento aqui, ele está repleto de esperança para nós, a respeito de como a vida possa estar neste momento. O Senhor, ele tem poder e controla todo o nosso futuro, né? E tudo será feito corretamente. Nós que amamos e servimos a Deus, aguardamos ansiosamente uma alegre comemoração. Essa esperança, ela torna-se nossa quando confiamos na nossa vida ao Senhor. Essas leis dadas a Moisés no Monte Sinai, ele era um fundamento da vida civil, moral e cerimonial da nação, né? As leis lá de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio também do capítulo 4, do verso 5 ao 6. Ainda nós devemos considerar as leis de Deus morais. Nós devemos considerar as leis de Deus para o nosso dia a dia, porque elas são aplicáveis a todas as gerações, né? Elias, ele foi um dos maiores profetas que já viveram em Israel, né? A sua história, ela ficou registrada também lá em 1 Reis, capítulo 17, e em 2 Reis até o capítulo 2 ali, né? Com a morte de Malaquias, a voz dos profetas de Deus ficaria em silêncio por um período de 400 anos. Então viria um profeta como Elias para anunciar a vinda do Messias, que também passa lá em Mateus capítulo 17, do verso 10 ao 13, e Lucas capítulo 1, verso 17. Este profeta é o nosso amado irmão João Batista. Ele que preparou o coração do povo para a chegada de Cristo, ao exortá-lo a arrepender-se de seus pecados. A vinda do Senhor Jesus não traria apenas a unidade, a paz, mas também juízo sobre aqueles que se recusassem a deixar de seus pecados. Malaquias nos dá diretrizes patriarcas, né? Patricas ali também, sobre o nosso compromisso com Deus. Devemos ter compromisso com o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor merece o nosso melhor, o melhor que nós tivemos que oferecer e ao oferecer ao Senhor, né? Devemos estar dispostos a mudar nosso modo errado de viver, nosso modo errado de pensar, nosso modo errado de se vestir. Devemos fazer de nossa família uma prioridade vitalícia. Devemos ser sensíveis ao processo de purificação de Deus em nossa vida. Devemos dar o dízimo, né, da nossa renda, é como a palavra nos diz, e não deve haver o orgulho em nossa vida. Malaquias conclui suas mensagens apontando para aquele grande dia do juízo final, né? Que também se relata lá em Mateus, Lucas, João, Tessalonicenses, Colossenses e também Apocalipse. Para aqueles que estão comprometidos com Deus, será um momento de alegria,
porque os introduzirá à eternidade na presença do Senhor. Mas aqueles que ignoram a Deus na presença do Senhor serão como a palha. Será totalmente queimada. Para ajudar as pessoas que se preparassem para o dia do juízo, o Senhor envia também os seus profetas e deixou a palavra dele. Ele enviou João Batista. Ele enviou Jesus Cristo para nos tirar, para preparar o caminho até o Pai. Jesus Cristo, ele é o caminho até o Pai. Jesus Cristo, ele é a nossa vida. Ele é a verdade. Tem início com este profeta que conclama as pessoas a se converterem de seus pecados e retornarem para Deus. Tal compromisso com o Senhor exige grande sacrifício de nossa parte, mas podemos estar certos de que no final será recompensador. Devemos tirar esse pensamento hipócrita de falar de pecado dentro da igreja, de cobrar sobre o pecado, sobre a santidade dentro da igreja. Isto é estar julgando o próximo, estar medindo, porque é Jesus Cristo. Em nenhum momento ele deixou de falar a verdade. E muitos têm se feito escarnecedores para não dizer a verdade.